estamos te agradecendo, ó Deus meu, por tudo quanto já foi feito esta noite, ó Deus, ó Pai, na tua casa. Te agradecendo pelos hinos cantados, ó Deus, ó Pai, louvores a ti. Te agradecendo a oportunidade de cada um dos teus servos, da tua serva, ó Deus e Pai. Sim, desde já te agradecendo também, ó Deus meu, por nos ofertando da tua casa, por dizimir, ó Deus, ó Pai, para que nunca venha faltar mantimento na tua casa e nem também na casa dos teus servos. Abençoa os que trabalham, os que não trabalham também, ó Deus, ó Pai. Abre porta de trabalho, de emprego para todos os teus servos, para que todos aqueles, ó Deus meu, que tenham o prazer e tenham a coragem de trabalhar, trabalhe e viva, ó Deus, ó Pai, e como do sol do seu rosto, ó Deus meu, como diz a tua palavra. Sim, assim abençoa toda a tua igreja, ó Deus e Pai. Te agradecendo também, te peço, ó Deus meu, que põe nas tuas mãos santas e glória ao teu céu, para neste momento vai trazer a tua palavra mais uma vez, ó Deus e Pai, nos abençoar os nossos corações, para que esta palavra possa penetrar em nossas mentes e assim fazer morada em nossas mentes por toda a nossa vida aqui na terra, nosso Pai, até o teu chamado. Fica conosco abençoado pela tua bondade e pela tua misericórdia, pedimos e ficamos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém, Jesus, graças a Deus. Amém. Abençoado aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer para os irmãos que eu me sinto muito grato de estar aqui essa noite para trazer mais uma palavra para a igreja. Para mim é uma honra estar aqui para ministrar a palavra de Deus. Eu gosto muito e é bom que aos pouquinhos eu vá aprendendo. Os irmãos já me conhecem, para a gente ganhar muito tempo, para ir em Juízes capítulo 7. Essa palavra de hoje, irmãos, eu estava conversando com o presbítero, já falei com o pastor. Essa mensagem que eu vou trazer aqui hoje, eu ministrei ela lá na igreja do Indiano. E foi muito interessante. Os irmãos gostaram. Não porque era eu, mas é a palavra do Senhor. Eu acho que deve ser por causa do meu estilo, os irmãos não me conhecem. Capítulo 7 do livro de Juízes. E lá teve uma reação até interessante. Vamos ver aqui. Juízes capítulo 7. Acharam? Amém. É no Velho Testamento. Do versículo 1 em diante nos diz assim, ó: Então Jeroboão, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantaram-se de madrugada e acamparam-se junto à fonte de Arode. O acampamento dos midianitas estava ao norte, num vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: O povo que está contigo é grande demais para entregar os midianitas em suas mãos, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: Foi a minha mão que me livrou. Vai e anuncia o seguinte ao povo: Quem for covarde e medroso, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse ainda o Senhor a Gideão: Ainda tem muita gente. Faz-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse irá. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá, este não irá contigo. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que a outra gente se vá, cada uma ao seu lugar. Glória a Deus. Amém.
Hein, meus irmãos? Esse texto é um texto muito conhecido da igreja, né? E se a gente for parar aqui um pouco para analisar aqui essa história, será necessário a gente voltar um pouco ao capítulo 6, que é onde se inicia a história desse abençoado, desse grande juiz que teve lá em Israel. E quando se fala no livro de Juízes, é um livro muito interessante, que ele trata com personagens muito interessantes. E se a gente fosse analisar aqui e colocar em uma ordem de conhecimento dos juízes, eu creio que a maioria dos irmãos, do povo de Deus, conhece ao pé da letra a história de Gideão. Se a gente fosse aqui colocar, especificar, escolher entre os mais conhecidos personagens dos livros de Juízes, provavelmente os dois mais conhecidos seriam Sansão e Gideão. Tem outros personagens ilustres aqui no livro de Juízes, como Débora, uma juíza muito interessante, que foi a única juíza naquela época. E se a gente até perguntar a uma criança, na escola das criancinhas, sobre esse personagem do livro de Juízes, com certeza elas vão falar primeiramente o nome de Sansão, porque Sansão, eu acho que é um dos juízes mais pregados no livro de Juízes. E em segundo lugar, isso é a opinião de Alexandre, Gideão, ele se encaixa, eu acho que com o segundo mais pregado no livro de Juízes, devido a essa sua história, que é uma história muito interessante, a história de Gideão. Ele é tão famoso que até filmes já saiu a respeito de Gideão. Até também essa questão aqui dos 300 homens, tem esse filme aí. E ele é um personagem muito interessante. E nesse acontecimento aqui, tem uma questão que eu gostaria de tratar com os irmãos essa noite, que se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria as escolhas de um homem e a escolha de Deus. Você vai ver como é interessante, como é que você escolhe as maneiras como a gente quer resolver nossos problemas e como é que Deus escolhe. E esse texto aqui, ele é muito interessante. Para a gente entender um pouco a história de Gideão, se a gente voltar ao capítulo 6, né, onde lá os midianitas estavam acabando, dominando tudo. E essa história aqui, o livro, ele não está numa ordem cronológica exata. Isso também é bom você notar isso. Se a gente fosse encaixar aqui na ordem cronológica, antes de acontecer aqui o capítulo 6 de Gideão, nessa brecha aqui entrava o livro de Ruth. O livro de Ruth, se for colocar na ordem cronológica, ele entra aqui nessa história no capítulo 6 do livro de Juízes, que se você for ver lá a história de Ruth, diz que havia uma grande fome lá e Noemi, ó, pernas para quem te quer, pegou o beijo, e aqui nós vamos morrer de fome, vamos vazar, né? Porque os militares estavam acabando com tudo lá. E aí se encaixava nessa posição aqui. Agora a gente aprende algumas coisas muito interessantes na vida de Gideão. Gideão não era um cara besta, em primeiro lugar. Ele só fazia as coisas quando ele tinha confirmação do Senhor do céu. Meu irmão, como é bom a gente só fazer as coisas quando tiver uma confirmação. Não, eu estou querendo, eu vou ver se eu compro ali, eu vou ver se eu enferro, pode comprar um fogão sem. A mulher estava perdendo de 4, não. Aí vai sair 5 de vida, aí depois vem aquela perreira, não sabe se era para comprar, porque não pede confirmação, né? Agora é claro que depois você pedir confirmação em qualquer besteira que você for fazer, né? Mas tem que envolver uma coisa séria, não. Senhor, me dá aqui uma direção, será que é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? E Gideão, ele é tipo um cara, o Tomé do Velho Testamento era Gideão. O povo tem Gideão como Tomé. Não, isso é verdade. Porque ele dizer que quando o anjo apareceu para ele, a verdade da história, né? Para ele entender aqui, para entrar no capítulo 7. Diz que o anjo apareceu para ele, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele olhou para o anjo e ficou de quem eu? Desse tamanho, eu sou o menor da casa do meu pai. É porque Deus só trabalha com os pequenininhos. Os caras que são muito grandes, não, Deus quer os pequenininhos, quer inverter a história. Aí Gideão é muito interessante, ela disse que Gideão tá bom, então, já que o senhor está me chamando para uma missão, eu gostaria de fazer um teste com o senhor, diga lá qual é. Só primeiro, antes, para me saber que o senhor é o Deus verdadeiramente, eu quero que eu oferecer um sacrifício ao senhor, né? E aí diz lá que ele pega um cabrito, ele mata o cabrito, aí esfola o cabrito, leva o cabrito para o altar, toca fogo, aí o anjo toca, aí desce fogo, consome, ele disse, estou vendo que isso aqui é o anjo do Senhor mesmo. Aí já começou a temer o anjo do Senhor. Aí ele ainda ficou com dúvida. Aí disse, mas e agora? Será que o Senhor está... Eu sou o menorzinho, será que sou eu mesmo que o Senhor quer usar para fazer algo do Senhor?
Aí o anjo é você mesmo. Eu quero fazer o teste com o senhor, pode diga lá qual é. Digo, olha, eu quero botar um chumacinho de algodão ali. Os irmãos conhecem a história. E eu quero que amanhã de manhãzinha ele esteja molhado e ao redor ele fique seco. Aí o anjo demorou. Aí quando foi no outro dia, estava lá do jeito que ele pediu, o anjo falou aí a senhora, esse senhor está querendo me enganar. Eu vou fazer outra vez ainda. Vamos, pelo amor de Deus, você quer o que agora? Ele disse, agora eu vou querer que o chumaço de algodão esteja seco e do lado ele esteja molhado. A anjo demorou. Aí foi, disse quando foi no outro dia, aí disse aí que é verdade. O senhor está me chamando para fazer a obra. O senhor hoje está chamando você para fazer a obra. Aí disse ele, pronto, aí ele se preparou e disse, pronto, como é que vai ser? Aí o anjo preparou e aqui no capítulo 7, ó, no versículo 1, diz assim, ó, fica com a Bíblia aberta no capítulo 7, nós vamos mastigá-lo. Aí diz assim, ó, então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada. Na minha tem vírgula, não sei se na sua tem. O que é que a gente entende dessa história? Que quando o Gideão, ele recebeu a chamada, que foi confirmada, ele disse, bom, eu agora vou atrás do exército, que Israel estava sem o exército já tinha sido desbaratado, os militares meteram o cacete aí todo mundo. Aí Gideão, agora eu vou arrumar um batalhão. Aí disse que saiu convocando aqui, não está aqui não, mas a gente vai entender aqui como é que chegou a ter 32 mil. Aí o doutor de Gideão sai no meio da rua chamando, olha, vamos que o senhor é comigo, a gente vai levantar um exército aqui, um batalhão, e nós vamos lutar para quebrar, que os militares não querem matar a gente, nós vamos lutar para quebrar. Eu acho que o doutor Cristo é o foro de Gideão, já pensou o foro daquele homem? Desse tamanho, eu acho, né? E sai na cidade e junta aquele povo, aí chama o povo dali, ele deve ter ficado por mais satisfeito. Sabe por quê? Porque ele conseguiu juntar quantos? 32 mil soldados. Eu acho que Gideão olhava para aquele batalhão assim, aí de lá, vinha daqueles caras parrudão assim, forte, ele disse, poxa, né, vamos lutar para arrebentar com esse medianita. Olha, batalhão, acho que ele passava, quando passava assim, revista, aí via, aqueles caras preparados, os caras com um lado pesado, aí Gideão ficou por satisfeito demais. Deve ter ficado muito bom. Aí Gideão, quando estava preparado, aí olha, o senhor já confirmou, já me deu um chamado, já convocou, o batalhão está aqui preparado. Aí o doutor Gideão, na hora que estava assim preparado, que já estava forte, doido para passar aqui, botou um sentido, vamos embora de Deus. Gideão, um momentinho aí, Gideão. Aí Gideão, mas o que foi, senhor? Está aqui o batalhão que o senhor já preparou para a gente ir. Aí Gideão, tem muita gente aí, Gideão. Mas foi o senhor que deu aquela coisa, não, tem muita gente aí. Sabe por quê? Aquele que aprende? Que o homem, muitas vezes, a gente procura fazer as coisas à força. Mas tem coisas que não é à força. Tem que ser pela vontade de Deus. Amém. E Gideão ali foi, só que Gideão escolheu pela sua aparência. E a gente, povo de Deus, já sabe muito que Deus, ele nunca escolhe pela aparência. Gideão muito afoito, aí viu aquele batalhão, aquele monte de gente lá, Gideão devia estar muito alegre. Mas lá de cima olhou, o exército lá embaixo. Aí disse, ó Gideão, tem muita gente aí. E aí dentro desse batalhão tem 4 características que você não está observando. Aí Gideão, mas senhor, então como é que eu vou fazer o quê? Como é que eu faço aí? Aí disse, ó Gideão, vê uma coisinha, para tu ver como tu não sabe escolher o povo. Dá um brado aí, ó. Quem for covarde e medroso, vaza. Ou seja, Deus quando olhou aquela multidão, aquele batalhão lá, aí Deus viu ali soldado covarde, soldado medroso, soldado despreparado e viu soldados que eram verdadeiros atalaias, que estavam ali, pronto para combater. Mas Gideão não viu isso, porque muitas vezes a gente não consegue ver o impossível. Aí Deus, então Deus, como é que eu vou fazer isso? Deu um brado. Aí Gideão, quando deu aquele brado, saiu quantos do batalhão? Saiu 22 mil. Já pensou? Dá para abalar o coração esse negócio. Não, aquela multidão de gente, só de covarde medroso saiu uma cuia. Não foi? Eu acho que Gideão, quando viu assim, que o batalhão esmoreceu assim, eu acho que ali dava para tremer. Acho que Gideão ficou meio preocupado, aí dava para tremer a bala, não. É para
aí de novo. Aí Gideão, bom senhor, mas o que foi? Ah, os covardes já ficou aqui, o batalhão aqui que já está pronto para a gente combater. Aí Deus, Gideão, ainda tem muita gente aí, Gideão. Aí, mas o senhor, mas como é que eu vou fazer? E agora, senhor, olha, tem uma barragem aí embaixo. Quando o pessoal ir para o assunto lá para baixo, que você vai ver como é que eu vou fazer. Aí disse que pegou aquela multidão, aí sai aquele batalhão correndo, aí deixa. Olha, quando chegar lá embaixo, você vai separar duas turmas. Os que se abaixar e for despreparado, soldado despreparado, é aquele soldado, eu até usei uma figura de linguagem bem interessante lá na igreja. O que é um soldado despreparado? Porque um soldado, quando ele é preparado, para quem se viu no exército, ele se viu no exército. A gente quando está na guarida, a gente está ali, ó, esperto ali com um fuzil, qualquer movimentozinho a gente já está aqui preparado. O que é um soldado despreparado? É aquele soldado que quando ele está no serviço na guarida, ele bota logo o fuzil no cantinho da parede, de vez em quando eu fazia isso, bota lá, dentro da parede, ó. Aí aquele velho Walkman, na época era Walkman, não tinha nem ainda esse nosso PP3, era Walkman. Aqui o fonezinho de ouvido e o fuzil ali, ó. Soldado despreparado, só que Gideão não sabia que tinha esse tipo de soldado despreparado ali, que ele chamou a multidão. Aí disse que se abaixava assim, ó, metia a cara. Um soldado desse despreparado não tem condição dele ir para o combate. Porque um soldado ele tem que defender o seu companheiro, mas se ele for despreparado. E outros, eles tinham se abaixavam, mas ficava assim, ó. Botavam aqui na ave renha, aí disse, olha, esses 300 aí é o que você vai usar e eu vou dar os bidratos com esses 300. Mas aí eu comecei a analisar essa questão, eu fui buscar alguns textos aqui na Bíblia para a gente tratar um pouquinho sobre esses 4 tipos de características que Deus viu naquele monte de obreiro. E agora eu vou trocar por obreiro a palavra, e tratou com eles, e só tinha uma qualidade de obreiro que prestava para combater ali com Israel. Aí eu estava analisando aqui algumas passagens, e a questão de covarde é muito difícil trabalhar com cabra covarde. Você quer ver um exemplo interessante de cabra covarde? Apocalipse 21:8 diz que quanto aos covardes, aos idólatras, feiticeiros, tem ali um quadro ali de características que todos esses que estão enquadrados nessas características dirão no final do versículo de Apocalipse 21:8 que o final deles será no lago de fogo. Então o lugar para covarde é no lago de fogo. Deus não trabalha com obreiro ou com qualquer pessoa que seja covarde. O que é um covarde? Sabe o que é um covarde? É aquele cara que quando você está prezando para fazer um mutirão, por exemplo, vamos fazer um mutirão, aí fulano, vou chamar fulano e fulano, ele diz, todo mundo, pode contar comigo que eu estou pronto, se você quiser, a gente vem na hora, aí chama aí, mas quando o negócio acocha, ele olha, chega por aqui, esse é o covarde, esse não está para trabalhar na casa do Senhor, não. O covarde, o negócio acocha diz, ô, chega por aqui, covarde. Em Mateus, no capítulo 21 de Mateus, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. Capítulo 21 de Mateus. Tem uma questão muito interessante com a questão de covarde. Em Mateus capítulo 21, esse texto é muito conhecido, onde Jesus fez ali uma parábola dos 2 filhos, que diz assim, ó, um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, sim senhor, porém não foi. E dirigindo-se ao segundo disse a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois arrependeu-se e foi. Covardia. Covardia, isso fala de prontidão. Aquela pessoa que está ali pronta para trabalhar, pronta para fazer a obra do Senhor. Mateus 21, no texto que eu li, do versículo 28 até o versículo 30. Fala aqui dessa questão de você estar ali pronto, com prontidão para trabalhar na casa do Senhor. E naquele batalhão, quando o Gideão ali olhou, que tinha aquela multidão ali, até como eu falei, ele ficou muito satisfeito da vida, né? Mas só que dentro daquele batalhão ali, tinha um bocado de soldado covarde, que estava lá, sabe para que só? Só para fazer volume, só para aparecer. Mas na hora que o bicho
ele diz, oxe, é por aqui, ninguém é doidão, o negócio ali vai moer, eu vou me quebrar todinho, não dá para mim não. Cara, covarde, os caras eram covardes, então covarde, meu irmão, não dá para trabalhar na casa do Senhor não. Os covardes, pelo amor de Deus, tem que botar naqueles caixões de lixo que o prefeito botou agora, bota aqui, tudo ali dentro, leva, que não dá para ficar na casa do Senhor, obreiro, covarde. E quando se fala, eu analisando, quando se fala de prontidão, prontidão tem a ver com voto. É aquela pessoa que faz um voto de confiança, que diz que vai fazer, mas quando é na hora que o negócio acocha, essa pessoa ela quebra o voto. E se você não sabia, no Antigo Testamento tem uma coisa muito interessante a respeito de voto. Deuteronômio 23, abra aí comigo, Deuteronômio 23. Esse texto é interessante. Quem achar primeiro aí quiser ler, Deuteronômio 23, 21. Diz assim, ó, Deuteronômio 23, 21. Quando votares algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus, ó, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Votar e não cumprir é pecado. A Bíblia tem lá, era uma advertência que Moisés já dava ao povo, ó, quando você votar, você cumpra o voto que você fez. Meu irmão, se você fez um voto, minha irmã, se você fez um voto, cumpra o voto que você fez, meu irmão. Não fique demorando para tardar para pagar o voto, não, que lá na frente Deus vai requerer. Eclesiastes capítulo 5 fala uma coisa interessante, o versículo 4. Quem achou, essa alguém achar rapidamente pode ler. Eclesiastes 5, 4. Ele fala sobre questão de voto também, é muito interessante. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Olha, porque não se agrada de todos. O que votares, pagam. olha, o 5 também, mano. Lê o versículo 5. Melhor que votes do que votes e não pagues. Melhor você não votar. Se você sabe que você vai fazer um voto, mas que você não pode cumprir, então não vote não, meu irmão. E quando você for votar, leia antes de você fazer o voto, leia Provérbios. Faça, quando você for fazer um voto, faça um voto com sabedoria. Cuidado para não fazer que não voto de Jefté. Fez um voto aí quando chegou da batalha que tinha vencido lá, já vinha filho de Jefté, pai, isso aqui. Aí Jefté, pelo amor de Deus, para que tu for sair de casa, mulher? Aí tem uma complicação teológica, a gente não vai ter esse detalhe não. Mas olha, quando você for fazer um voto, meu irmão, minha irmã, faça um voto com sabedoria. E cumpra o voto, porque se não cumprir com o voto, a Bíblia diz que é pecado. E lá na frente Deus vai requerer. Então esse tipo de gente covarde, na igreja não dá para trabalhar não. Não dá para trabalhar no reino do Senhor. Então essa era a primeira característica que tinha dentro daquele batalhão. Gente covarde. A segunda característica que tinha naquele batalhão era de medrosos. Eita, agora isso aqui de medroso, aqui lá no indiano, como eu falei desse de povo medroso, aí lá no indiano o povo entrou lá numa crise de risco, eu não entendi o que foi que aconteceu lá, que tinha hora que eu olhava assim, eu pregando o povo, todo mundo rindo. Aí o presbítero que estava atrás de mim começou a rir também, o irmão Nico também começou a rir, tinha hora que eu olhava assim, será que a minha roupa está rasgada e eu não estou vendo o povo rindo? E olha como eu falei aqui dos medrosos. O medroso, meu irmão, ele é pior do que o covarde. Em Números, no capítulo 13 de Números, tem uma questão muito interessante que a gente vai aprender sobre a questão de medrosos. Números 13, quer dizer, em Números 13, a partir do versículo 25, tem uma coisa muito interessante, ó. É o relato dos espias. Deus mandou, através de Moisés, só manda o povo lá para espiar a terra. Aí foram quantos espiar a terra? 12, né? Aí vai assim, ó, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés, ó, e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles, ó, e a toda a congregação, vírgula, olha só, eles foram lá.
12, 10 infamaram. Eles começaram a passar informação negativa. Primeira coisa, ponto fraco de um medroso é que ele tem pontos negativos, ele valoriza, ele focaliza apenas os pontos negativos. Ele vai dizer assim, continua, no versículo 32, olha. A terra pelo meio da qual passamos a expirar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ah, meu irmão, e por acaso, e eles eram não por acaso, para olhar para os viver os cabas gigantes. Mas é porque um medroso é complicado demais. Teve um exemplo que uma vez eu citei aqui em outra mensagem, mas os irmãos eles são meio esquecidos. Eu vou citar esse exemplo de novo. Pronto, por exemplo, que nem na festa de celular que tem irmão deixado. Vamos supor, quando é que vai ser o aniversário aqui da sede? Em outubro, vamos supor, em outubro, é apenas um exemplo, pelo amor de Deus, meu irmão. Aí em outubro, vai ter um aniversário aqui, aí vamos ver o seguinte, aí você vai ver o que é um medroso agora. Aí quando for perto do aniversário, aí os embaixadores vão se reunir, a gente vai preparar um menino para ficar bonito, né? Aí as auxiliadoras também se juntam, que tem a mulher, tem aquele lado emocional mais bem trabalhado. Aí não vamos comprar para fazer um bolo, vamos botar refrigerante, aí vamos preparar a igreja, aí lava a igreja, vai varrer, vai tudo bonito, e aquela festa, aquela animação, e quando está ficando tudo pronto, aí sempre tem no meio das irmãs. Mas de vez em quando os irmãos também aparecem um cabelo disparado para fazer esse negócio. Aí tá aquela animação, então o irmão que fica assim, só assim, ó, arrodeando, de longe, olhando assim, as coisas, as festas, os eventos. Aí começa logo. Irmão, eu tô sentindo um negócio aqui, essa festa, sangue de Cristo tem poder, irmão. Olha, mas não tem esse negócio. Aí já começa a ver coisa que não era para ver. Aí começa já, aí isso aí vai inflamando. Aí de repente uma irmã que está do lado dessa irmã, ela está lá dela sossegada. Aí quando ela vê a cantinha, ela começa. Eita, irmã, eu também estou sentindo. Ela não estava sentindo nada, não é por ouvir ela falar. Aí eu também estou sentindo. É o caso do medroso. O medroso ele é pior, porque ele transmite aquele medo para o próximo. Pode ver, foi o que aconteceu aqui, ó, nesse texto. O medo faz com que você comece a focalizar só o problema. Porque Deus mandou ele lá, foi para eles espia, né? Ó, eu estou usando aqui embaixo da Bíblia, né? Espia. Eles analisaram a terra, eles foram lá, além de ver a terra, foram ver as pessoas que moravam lá e ficaram com medo das pessoas. Mas não havia uma promessa de Deus? Desde Abraão, não sei quantos anos atrás, Deus já havia prometido, olha, eu vou levar o povo para uma terra que manda leite e mel, e lá vai ser a sua descendência, que nem as estrelas do céu. Mas aí tinha, no meio dos 12, tinha 10 cada medroso. E os medrosos, aí foi que disse, ó. Aí o versículo 33, a gente parou no 32, foi, ó. Diz assim, ó. Também vimos ali, ó, gigantes. Olha o que os caras foram olhar. Ah, pai, o Senhor não mandou eles olhar os gigantes que tinham andado. Vocês vão olhar a terra, vão pesquisar, vão andar lá, vão ver que a terra realmente é boa. Olha o relato dos camaradas, dos medrosos, ó. Os filhos de Anak são descendentes, ó, de gigantes. E éramos, olha a atitude do medroso qual é. Olha que é que o medroso ele se compara. Ó, e éramos aos nossos próprios olhos como um gafanhoto. Primeira coisa do medroso é ele se sentir pequeno. Às vezes o problema é um problema pequenininho, mas por ele não saber focalizar e olhar a realidade, ela aumenta e o medo dele também aumenta e aquele negócio que era pequeno se torna gigante. Ele continua. E assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, quando os caras lá viram eles, que viram que eles estavam com medo, isso aí causou uma reação contrária ao quê? Aos caras dizem, eu estou com medo da gente, então vamos mostrar que nós somos grande medo. Interessante que quando o medo percebe que você está com medo, ele se torna cada vez maior. Por isso que quando Deus olhou lá de cima lá, para Gideão no batalhão, aí disse, olha, tem um bocado de gente medrosa aí, não. E quando for na hora do confronto, os caras vão deixar na mão. Deu um grito aí, Gideão, quando é aquele brado, aí saiu 22 mil. Porque naqueles 22 mil só tinha gente covarde que estava lá só para mostrar aparência e pose, que quando fosse na hora da batalha os caras, olha, pernas para quem te quero. E também tinha medrosos. Por que mandou os medrosos embora? Porque quando fosse na hora da batalha, os medrosos iam inflamar os outros que estavam preparados
e desmantelar tudo. Aí disse, olha, bota esse pessoal para fora que não dá para trabalhar com esse tipo de gente. Medroso não dá para trabalhar. E a questão do medroso é interessante, que eu coloquei aqui, ó. O medroso ele é pior, porque contagia quem está perto. O versículo 32 diz assim, ó, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra. Eles começaram a perturbar, não vão mais não. Ué, não vão para lá mais não, porque lá o negócio lá tá desbratado, nós vamos morrer lá. Aí o medroso ele sai emperchando, aí nem carrapato, quando ele pega ele muda. Passa aí tem que ser com um inseticida ali pesado. Aí, mas hoje aqui nós estamos aqui ouvindo essa palavra, e hoje você vai recobrar o ânimo com essa palavra. Não a minha, a palavra daqui de Deus. Viu, meu irmão? Aí, ó, diante das adversidades, ó, se não controlarmos o medo, ele pode se tornar em pavor. Ó, quem achar aí, Provérbio 24, olha o que é que o medo faz. Provérbio 24, versículo 10. Quem achar primeiro pode ler aí. Se você não conseguir domar o seu medo, olha o que é que pode acontecer. Quem achar pode ler, por favor. Provérbio 24, 10. Escuta o que é que a palavra diz. Se te mostrares frouxo, Olha, com medo. no dia da angústia, No dia da adversidade. a tua força será pequena. Olha aí, ó, você é diminuído. E a diferença de medo e pavor? Estava estudando sobre essa questão e eu vi um vídeo de Malafaia que ele fez uma explicação muito interessante sobre a questão de diferenciar o medo e o pavor. O que é o medo? O medo é uma reação momentânea que você tem a qualquer momento. Até se você estiver despreparado. Você, eita, tem aquele medo, mas você está no controle dos seus sentidos. Você está ali ainda. E o que é o pavor? Por exemplo, você que é motorista, você vai no carro e de repente você vê um acidente normal lá, você para e você teve aquele impacto lá, mas aí você passa a marcha, você continua e você vai embora. Mas você teve aquele medo porque não é uma reação normal, você está vendo isso o tempo todo. Mas se você deixar de transformar em pavor, o que acontece? Você vai aqui no carro, quando pensa que não, você vê que você, ai meu Deus, a gente se desespera, papá. Ele se torna tão grande na sua vida que você esquece até como é que dirige o carro. Por quê? Porque o pavor faz com que você perca os sentidos, você fica travado ali. Então a gente tem que ter esse cuidado para não transformar o medo, exagerar e transformar ele em pavor. Então, quanto aos covardes e mentirosos, essas duas classes de obreiro não dá para trabalhar na casa do Senhor não, porque vai causar problema. Agora também tinha outros que estavam classificados lá como pessoas que eram despreparadas, que não estavam aptas ali para a guerra. Aí eu usei lá a figura da questão do soldado. Um soldado despreparado, às vezes se ele estiver na guarita, ou estiver ali de vigia ali, se ele estiver ali, foi um cabelo que não está ali preparado, que não recebeu instrução, né? Quando for na hora do vamos ver, ele não sabe nem como é que usa o armamento lá, os inimigos vão e mata ele. Ou então o cara que é descuidado, não tem cuidado com as coisas. Um soldado despreparado, se ele estiver numa guerra e a guerra for muito intensa, se ele estiver ali, ele pegar no sono, o cara despreparado é tão problemático que se ele estiver com a arma ali, os inimigos vêm, carrega o fuzil dele, bota uma vassoura no lugar do fuzil, e quando ele acorda, não vai chegar. Um homem desse despreparado não dá para trabalhar na guerra não. Entendeu? Aí eu achei aqui alguns textos interessantes que mostram alguns obreiros que estavam despreparados e queriam ir para a batalha. E esses textos que eu separei aqui é muito conhecido. Em Mateus 17, vamos abrir lá a palavra, vamos abrir a palavra para não ficar só comigo. Em Mateus 17, tem um relato muito interessante que fala sobre pessoas despreparadas. Em Mateus 17, esse texto é conhecido, ó. A partir do versículo 14, olha o que é que diz, ó. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras, muitas na água. Olha só o que foi que o camarada ele pegou. Ele chegou, ele tinha um filho que estava endemoniado, que sacudia ele no fogo, sacudia na água. E aqui o texto vai dizer que ele chamou os apóstolos, os discípulos de Jesus, para ir lá para expulsar esse demônio. E o relato aqui é muito interessante. Aí diz aqui, ó, o cara voltou furioso aos pés de Jesus. Só Jesus, meu filho aqui,
são os apóstolos, não conseguiram expulsar o demônio do meu filho, não. Sabe por quê? Despreparo. Obreiro despreparado. Ele não consegue, e o inimigo, nessa hora, quando pega um obreiro despreparado, meu irmão, ele ri da cara do cara. Ele ri. E aí você fica envergonhado. Foi o que aconteceu aqui, ó. Vamos continuar, o relato é interessante, ó. O versículo 16 vai dizer, ó, apresentei-o a teus discípulos, ó, mas eles não puderam curá-lo. Não estavam preparados. Acham que só porque está andando com Jesus nós estamos aí. Jesus está aqui, olha, Jesus. Aí Jesus, e é, vocês vão ver, vamos assim, lá na frente eu vou arrumar uma bronca para vocês, não quer ver o que vocês vão fazer. Aí como chegou nessa hora aqui, os caras não puderam fazer nada, aí nessa hora, olha o bicho estava reação na hora lá. O cara arretado da vida porque via as maravilhas de Jesus, aí quando botou na mão do discípulo, o discípulo não puderam fazer nada. O cara deve ter ficado, aí tudo aqui, ó, no versículo 17, ó. Aí Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês, ó? Até quando sofrerei? Olha que coisa interessante, ó. Trazendo aqui o menino. Aí Jesus repreendeu o demônio, ó, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Porque aconteceu isso? Porque os discípulos, os obreiros, não buscaram preparo, não buscaram uma qualificação. Aí no finalzinho aqui os discípulos vão perguntar, mas foi a mensagem, não, Jesus, olha, porque essa carta de demônio só sai com jejum e oração. Tem que se consagrar. Preparo fala de consagração. Esse texto aqui os irmãos conhecem, é muito interessante. Agora tem outro texto que ainda é mais interessante do que esse, que fala sobre preparo, que está lá em Atos capítulo 15. Abra comigo. Vamos ler a palavra? A palavra é boa demais. Atos capítulo 15. Tem um texto que os irmãos vão até achar engraçado. Olha que coisa interessante, ó. Em Atos capítulo 15, o versículo 36, vai dizer assim, ó, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, ó, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, ó, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passavam. Aqui vai falar sobre as viagens missionárias de Paulo. O que é que Paulo costumava fazer? Ele saía na sua viagem, aonde ele chegava, ele montava uma congregação, deixava um obreiro lá, e aí, ó, continuava a sua viagem. Só que em um certo momento dessa viagem, ele teve o desejo de voltar para ver como é que estava a sua congregação. Aí chamou o Barnabé, vamos voltar, que a gente não quer ver como é que está lá os cantos que eu deixei preparados, se estão do mesmo jeito. Aí esse ano vai falar disso aqui, ó. Aí o versículo 37, ó, e Barnabé, ó, queria levar também a João Marcos, ó, mas Paulo não achava justo, ó, levarem aquele, ó, que se afastou desde a Panfilha, não os acompanhou no trabalho. O que aconteceu? Que quando foi na primeira viagem de Paulo, quando ele foi, que começou aquela perseguição no acosto, aí Marcos não estava tão preparado naquele momento ainda. Foi o que aconteceu? Ele abandonou Paulo. Isso aí fez com que Paulo ficasse furioso. E quando ele resolveu voltar de novo, aí Barnabé, não, vamos levar Paulo, aí Paulo disse, leva Marcos, não, Marcos fica. Porque ele está despreparado, não, o negócio acochou, ele, olha, pegou e deixou a gente aqui na mão, acabou desqualificado. Mas aí tem um detalhe interessante, isso aí, penso eu, que serviu de lição para Marcos. Porque quando você vai ler as epístolas, principalmente a de Colossenses, lá no finalzinho, aí Paulo diz, ó, manda vir Marcos, porque muito tem cooperado no meu trabalho. Aí, quando Marcos diz, Marcos, não, agora eu vou correr atrás de uma, aperfeiçoamente aí. Não é à toa que quando foi anos depois ele escreveu o Evangelho, porque foi um obreiro que buscou qualificação e ali estava pronto para fazer a obra. Essa questão eu acho muito interessante. Tem outra questão também no livro de Atos, no capítulo 19, que é interessante, que o obreiro despreparado. Que diz aqui quando Paulo chegou na cidade lá, aí encontrou lá uns camaradazinhos, meio de dar obreiro, que gostavam de expulsar demônio lá, os filhos de Cefas. Aí disse que eles se juntaram lá, daí foram exorcizar um cara que estava lá endemoniado. Essa história, quando eu comecei a ler, eu comecei a rir demais. Aí disse que eles foram, os caras queriam me semelhar. Eu sou tenho unção, estou preparado. Aí disse que quando foi expulsar o demônio,
sei também quem é Paulo. Mas e vocês aí, quem são? Aí os caras não, é que a gente está aqui pelo mesmo Jesus que Paulo pega nós queremos. Aí os caras ai o demônio, ai rapaz, isso é muita brincadeira. Aí a gente disse que o demônio pegou, mas deu um cacete nos carros. Eu imaginava como foi aquela ação naquela hora, que disse que os caras saíram do meio da rua, tudo correndo no rua. Eu queria dar lá para ver essa resenha, rapaz. Já pensou, o diabo deu um cacete, os caras saíram tudo correndo nu. Sabe o que é que eu entendo? O que é que eu aprendo? Sabe o que é que eu aprendo, meus irmãos? É que quando você vai fazer a obra despreparado, o inimigo ri da sua cara, meu irmão. Se você não estiver preparado, o inimigo vai rir da nossa cara. Isso aí escandaliza o Evangelho. A gente está aqui rindo, brincando, mas isso é uma pura realidade. Depois você lê em casa para você ver. O diabo humilhou, mas do mesmo jeito é hoje, meu irmão. Se você estiver despreparado, se você estiver aí despreparado, pode se preparar que vai cair chumbo nas suas costas. Diga amém. Não diga não, diga misericórdia. Tem gente que dizer amém, então vamos falar. Obreiro despreparado não dá para trabalhar não. Covarde é aquele que se prontifica, mas na hora que o negócio esquenta, dá para mim não por aqui. Um medroso, aí pode botar também, fica despreparado e termina contando uns nos outros. E o despreparado? O inimigo quando vem, ele está esperando. O inimigo não, o inimigo vai vir por aqui, deixa já vir o inimigo pelas costas dele. Não sei o que, vai para lá. Ele está despreparado, mano. Tem que buscar preparo. Mas a gente chegou na parte boa agora da mensagem, que tinha um obreiro lá que era preparado, atalaia. Era que nem Abacuque construiu a coisa e ficou de viver lá. Disse, os caras vêm aqui, eu dou um toque na corrente, o exército se levanta, mas mete cacete nos carros. Abacuque era preparado, aí o obreiro preparado é aquele que quando vai tomar água assim, ó. Porque se o inimigo vier, aí preparado. Esse é o obreiro preparado. E como é que o obreiro se faz para se preparar? A palavra. O que prepara o obreiro é a palavra, a leitura da palavra. Você está ali todo dia, Senhor, como é isso aqui? E começa você a ler a palavra e isso aí vai enchendo. Aí você vai começando a conhecer melhor a vontade. Foi Jesus disse a respeito da palavra em João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra, porque a tua palavra é. Então, a palavra é o único modo e o único meio de você ficar preparado para na hora das adversidades você está ali. Você quer ver um assunto, uma questão interessante de obreiro despreparado? Quando você me ler agora, quando você vai ler Marcos, no capítulo 5, por exemplo, diz lá que quando Jesus terminou de evangelizar em um lado, no Cafarnaum, aí só, entra no barco aí para a turma aí e vamos lá para o outro lado do lado. Só que essa tempestade aí, ela não está na ordem cronológica de Mateus. Essa aqui já foi a segunda tempestade. Porque na primeira tempestade, Jesus entrou pelos barcos. Se você colocar nessa ordem aí. E lá na frente aqui teve aquela tempestade. Ele disse, ô mestre, acorda aí. Aí eles já passaram por aquele problema ali e já ficaram meio assim, que acordaram Jesus. Só que nessa tempestade, o obreiro despreparado, ele já começou logo a inventar moda. A criar dificuldade, a botar desculpa. Não é porque é desculpa. Eu imagino nessa hora Jesus assim, ó, entra no barco, né, ó, e atravessa lá para o outro lado, lá do mar da Galileia. Aí interessante que, o que é que eles eram? Eles antes eram pescadores, né? Só, vem a mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, ou seja, então eram pessoas que estavam no ofício certo, na pescaria para atravessar o mar. Só que dessa vez Jesus não foi não. Jesus subiu para orar. E aí o barco foi e eles foram, né? Aí Jesus disse, ó, quero ver se vocês estão preparados agora. Mas Jesus assim, só pensando, vamos embora. Lá na frente vocês vão ver a bomba que eu vou arrumar para vocês. Aí foi o barco embora. E os cavaleiros do barco, pescadores, aí tudo ansioso. Eu dou por visto, a gente já parou para imaginar qual era a conversa dos cavaleiros do barco para mim. Aí dentro do barco era que estava Bartolomeu, estava Natanael, Mateus, Judas, né? E estava lá os 12 apóstolos. E de repente aí começa aquela tempestade. Aí foi Jesus, deixa eu ver se vocês estão preparados agora. Aí começou a levantar aquela, só que dessa vez foi pior. Por quê? Porque Jesus não estava dentro do barco para eles acordaram. Aí o bem despreparado, ele já começou a inventar. E agora como é que vai ser? Eu dou vista do quê? Quem é que estava lá dentro do barco? Judas. Judas era o quê? Da turma lá. Era o tesoureiro. Eu acho que Judas deve ter, sabe o quê? Rapaz, se esse barco afundar vai ser um prejuízo tão grande. E Tomé? Eu estou com o bicho de Tomé que está lá, eu bem que disse a vocês que não era para a gente vir. Eu estou com o bicho da conversa dos cabos dentro daquele barco lá, por quê? O obreiro despreparado. Aí não sei não, mas aí
Você vê aqui quando foi no final, que Jesus aí foi assunto aos céus, aí preparou 40 dias preparando, aí quando foi no Pentecostes, aí sim, Jesus estava ali tudo ali preparado. O que é que a gente poderia citar aqui com pessoas que eram preparadas? Josué e Caleb. O texto que nós lemos lá de Números 13, diz lá que os 10, eles infamaram a terra todinha, mas tinha 2 de ser, rapaz. Que conversa feia dessa aí? Poxa, não existe uma promessa feita aos nossos antepassados que a terra vai ser nossa. Então eram 2 que estavam preparados para o que der vier. Quando você vai ler a narrativa de Êxodo, por exemplo, você vê lá que sempre que tem uma referência a Moisés, aí diz lá que Josué sempre estava do lado de Moisés. Por quê? Porque o cara quer se preparar, ele está sempre ali perto de alguém que possa instruir ele a fazer a obra. Toda vez que você vai ler a narrativa que fala da figura de Moisés, aí sempre tem um versículo lá depois diz, e Josué sempre ao seu lado. Não é à toa que quando Josué morreu, quem foi que levou o povo? Josué. Por quê? 40 anos de preparação. Eu poderia até não dizer 40, porque a gente poderia colocar mais. Porque quando você vai ler o Êxodo, tem umas passagens lá no livro de Êxodo, que quando o povo estava no Egito ainda, Josué já estava lá junto de Moisés, junto com o povo. E 40 anos foi eles no deserto. E qual é a prova que eles estavam preparados? Porque eles confiaram na promessa de Deus. Não é à toa que só quem foi na terra? Os 2. Quer dizer, os 2 com a nova geração. Os 10 da geração antiga desceram tudo pelo ralo. Não entrou não, porque despreparado não confiava na palavra do Senhor. Outra pessoa que a gente poderia citar aqui, como pessoas que estavam qualificadas, por exemplo, e Deus, meu irmão, Deus ele sempre sabe onde é que ele vai colocar cada um na sua vocação. Por exemplo, Paulo. Já pensou se o Senhor tivesse colocado Pedro para pregar lá em Atos 19, lá no templo teatral do Corinto, com os filósofos? Se botasse Pedro ali, ia ser o maior irmão do mundo. Mas por quê? Porque Deus ele sempre coloca pessoas que têm a certa vocação na área certa. Quando você vai ler a carta aos Gálatas, no capítulo 4, tem um versículo lá que diz: porque o Senhor confiou a mim o evangelho da incircuncisão, e a Pedro o evangelho da circuncisão. Ou seja, o evangelho do povo judeu e eu para pregar para o povo gentil. Então Deus ele sempre vocaciona, mas para ser vocacionado você tem que estar ali pronto, tem que aceitar o chamado. Que eu me lembro de Isaías capítulo 6. Aí Isaías, quando veio lá no mundo que morreu o rei Uzias, eu estava lá e vi o Senhor, as suas águas enchiam o templo, aí tem aquele, vê aquela visão majestosa do Senhor. Aí o Senhor faz a pergunta: eita, não quer dizer, aí não tem ninguém para ir, Isaías, poxa, então eu vou agora. Agora interessante assim, olha, você vai. Agora só que você vai falar para um povo que não vai acreditar no que você vai dizer, mas vai assim mesmo. Mas aí ele teve toda aquela preparação. Qual foi a preparação de Isaías? Foi através de quê? Da palavra. Mas só que lá é uma simbologia interessante. Diz que ele está lá e vê um anjo com uma brasa. Hoje tem uma brasa para botar dentro da sua boca, que é a palavra. Aí diz que quando botou aquela tenaz com aquela brasa na boca de Isaías, aí está aqui, Isaías, estou tirando agora esse pecado, está dentro de tudo todo, agora já está preparado para falar com esse povo. Aleluia! Então, para a gente falar com o povo, a gente tem que ter uma preparação, tem que receber uma palavra e ter uma santificação. Amém, meus irmãos? Quando se fala de preparo, isso aí tem a ver com capacidade e disposição para trabalhar. Você quer ver uma coisa interessante? A parábola dos talentos. Diz que um recebeu quanto? 5, o outro recebeu 2, e teve um que só recebeu 1. Porque Deus, meus irmãos, Deus é coerente. Ele sabe a quem é que ele vai dar uma tarefa, que essa pessoa ela tem uma certa estrutura para poder lidar com o trabalho. Não é verdade? Você pode dizer aqui, por que foi que ele deu 5 talentos a um? Porque aquele que recebeu os 5 talentos, ele tinha capacidade para lidar com aqueles 5 talentos. E o outro que só deu, porque aquele outro sempre vai ter uns que recebem uma vocação, um chamado maior, outros que recebem uma tarefa da mesma proporção, mas que vai ser um pouco menor no decorrer da sua caminhada, e por aí vai. Agora, meu irmão, quando você receber a sua chamada e você for vocacionado, pelo amor de Deus, você não enterre não.
Porque se você for olhar o texto, diz lá que Jesus ele meteu chumbo no cara que enterrou o talento. Sabe? Servo mal infiel. Preparado lá para o fogo, está preparado lá para o capitão. Ó, o cara que não está preparado, no lugar dele é chamas eternas. Então, meu irmão, analisando tudo que nós vimos aqui, esse texto, eu pesquisando essa questão aí, me veio esse discernimento, né? Que ali sempre tem a multidão, mas ali dentro da multidão, apenas só alguns é que tem uma qualificação para exercer funções, e assim a igreja do Senhor, ela já é vitoriosa, mas continua ainda assim, ó, com as portas abertas, e as portas do inferno, Jesus disse, não pode, porque se vier, mesmo acabando aqui o chumbo é quente, mas se você não está com preparo, não se sente vocacionado para fazer isso, mas tem alguma coisa, meu irmão, que você sabe fazer. Eu já disse aqui várias vezes em outras mensagens, assim, não, mas eu não sei tocar aquilo ali, não, mas você sabe fazer outra coisa. Sempre, Deus ele deu um dom para cada um tem um dom diferente. Agora, quanto aos covardes, vamos ler esse texto para encerrar, de Apocalipse, para você ver o que acontece com quem não quer se colocar para trabalhar na obra do Senhor. Em Apocalipse capítulo 21, a minha versão aqui é atualizada. Capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 8, olha o que ele vai dizer, ó. Quanto, porém, ó, aos covardes, aqui ele vai dar uma lista. Isso é interessante, isso aqui, ó, é a lista do povo, infelizmente, que vai para o inferno. E às vezes a gente até eu já escutei inferno, não, mas a gente não sabe não, quem vai para o inferno, rapaz, a gente sabe. Quer dizer, a gente não, a palavra. E se você ler, você sabe. Não, a gente não pode, não pode aqui que eu estou dizendo. Quem vai para o inferno? Covarde. Quem é que vai mais para o inferno? Os incrédulos. Quem é que vai mais para o inferno? Abomináveis. Quem mais? Os assassinos. Quem mais? Os impuros. Quem mais? Os feiticeiros. Idólatras. Todos. Eita, até quem mente também vai para o inferno. Sei que os mentirosos escapar, mas não tem não. Olha. A parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui tem uma classificação de pessoas. Agora, eu não sei quem é, lógico, né? Não estou dizendo da igreja, estou dizendo de pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo. E essa lista de pessoas, meu irmão, se você não crer, depois você lê, é direitinho. Isso aqui é tão mais pura verdade que, se você analisar no Novo Testamento, essa lista aparece em 3 cantos diferentes para mostrar a verdade que a gente está aqui falando. Se você ler em 1 Coríntios, no capítulo 6, essa lista também está presente lá. Se você ler em Gálatas, capítulo 5, essa lista também está lá. Então são pessoas que, infelizmente, quem se enquadra em alguma dessas caras aqui vai ser lançado no lago de fogo. Por quê? Porque, segundo aqui a palavra do Senhor de Gideão, só Gideão, dê um grito aí. Os covardes não dá para trabalhar. Os medrosos também não dá para trabalhar. Quem está despreparado também não dá. Porque quando for na hora, o inimigo ele vai rir da sua cara. Mas hoje aqui a gente viu essa pequena reflexão, viu aqui os ensinamentos que a palavra nos traz a respeito de tudo que Deus ele pede de cada um de nós. É o quê? Que a gente busque mais a estar o quê? Qual foi o texto que foi daqui hoje? Só pode estar preparado quem está o quê? Quem está ligado na videira. E quem está ligado na videira e não dá fruto, só pode ter um motivo. Esse cara que não dá fruto, ele não é covarde nem mentiroso, porque ele está ligado na videira, mas ele está despreparado. Mas eu tenho notícia boa para lhe dar, porque esse texto de João 15 diz que se ele não der fruto, ele vai. Mas tem uma parábola que Jesus estava lá, olhando uma figueira lá, e essa palavra é interessante, que ele disse que o dono da vinha queria cortar a videira. Aí o que é que a pessoa que cuida da videira lá, que representa Cristo, assim, não pai, não corta ela agora não, eu vou aqui ajeitar ela, eu vou podar, vou dar um preparo bem legal, e daqui a 3 anos, se não der fruto, o Senhor
Porque João Batista disse lá de baixo que o machado já está posto. E toda árvore que não dá fruto, ela é, aleluia, misericórdia, meu irmão, aleluia. Então é isso aí, meus irmãos, entendeu? Que essa palavra ela possa ter fluído o efeito esperado que o Senhor espera de cada um de nós, que a gente possa cada vez mais buscar preparo, né? Que a gente possa se qualificar, porque não é de qualquer jeito que se entra no céu, não. Jesus disse que o céu ele é tomado à força, com perseverança. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que importa que através de muitas tribulações alcancemos o céu. Amém, meus irmãos? Amém. Então, agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. No exército de Deus não há espaço para